E aí pessoal, hoje nós vamos falar de algumas ferramentas para composição de esboços. São ferramentas importantes que vão facilitar a nossa chegada até o perfil que nós precisamos. Antes de mais nada, a gente precisa ter um esboço em edição. A gente tem que ter começado a editar alguma coisa, construir. As ferramentas principais estão aqui, né? Linha, círculo, retângulo, ranhura, arco, polígono, spline, elipse, filete, chanfro, ponto, texto e plano. Nós vamos falar de algumas, as que são mais utilizadas para que vocês tenham uma noção geral. A primeira ferramenta é a linha. A linha ela pode ser passada como cheia ou como linha de centro, o processo é o mesmo. Quando você chama a ferramenta linha, você precisa definir o ponto inicial e final do segmento de reta. São dois cliques. Um primeiro clique, à medida que eu vou movimentando o mouse, o cursor ele indica um valor numérico decimal, nesse ponto aqui agora 65 milímetros e 1 centésimo, e em determinadas posições indica também o coeficiente angular, a inclinação da linha, da reta. Isso pode servir de guia na construção dos esboços. Então o primeiro clique inicia o segmento e o segundo clique finaliza. Como eu dei dois cliques, assim que eu dou o segundo clique, ele já inicia a construção de outro segmento de reta. Mais um clique finaliza o segundo segmento e inicia-se o outro, até que eu feche um contorno. Uma outra forma de traçar linhas é clicar com o botão do mouse e mantê-lo clicado. Então ele já traça a linha. Quando você soltar o botão do mouse, ele finaliza o segmento e não inicia outro. São duas formas diferentes, né? Bom, o traçado de linhas não tem mistério, não. Podemos selecionar a linha, que nós chamamos aqui de entidade. Nós podemos clicar nos seus extremos e arrastar os pontos finais e a gente consegue modificar a inclinação e o comprimento da reta. Podemos arrastá-la no espaço e excluir, se for importante. Clicamos no segmento Delete. Ou então usando o retângulo de seleção. A gente clica e arrasta até que as entidades que nós desejamos selecionar estejam dentro desse retângulo. Se estiverem, elas são selecionadas. Uma outra forma é vir com o retângulo de seleção partindo da parte inferior. E aí ele vai pegar todas as entidades em que o retângulo tocar. Elas não precisam estar inteiramente dentro do retângulo de seleção. Pronto. Elas aparecem aqui, eu posso deletar. Traçamos linhas. Uma outra ferramenta que pode ser utilizada por nós aí é o desenho de retângulos. E quando nós vamos traçar retângulos, nós temos 5 tipos. O primeiro tipo é o de canto. Percebam que pelo desenho da ferramenta eu preciso de 2 cliques. E esses cliques são as extremidades, as diagonais. Então eu vou dar o primeiro clique aqui. À medida que eu vou movimentando o mouse, o cursor indica as coordenadas x e y, o tamanho dele, as dimensões. O segundo clique finaliza o retângulo e ele já fica selecionado para eu fazer alguma modificação. Uma outra forma é o retângulo de centro. E a diferença do retângulo de centro para o retângulo de canto é justamente o clique inicial, que seria o centro do retângulo. Então, se eu preciso desenhar um retângulo centralizado em alguma referência, essa ferramenta é mais interessante. Veja, o primeiro clique e o segundo. Então eu vejo que ele vai distribuindo as medidas de forma proporcional, para que o centro do retângulo fique exatamente no primeiro clique. Dando o segundo clique, está concluído o traçado. O retângulo eu também posso clicar nos pontos extremos dele para arrastar, redimensionar do jeito que for necessário. Eu não vou conseguir quebrar essa relação de inclinação que ele tem. Como ele é um retângulo, os ângulos são retos, então eu não consigo, nesse momento, fazer essa modificação. É possível fazê-lo de outras formas, né, quebrando algumas relações geométricas que já estão aí,
mas não é o enfoque dessa aula. Depois nós vamos ver. Então, é a segunda forma de traçar. A terceira, eu também vou traçar um retângulo, só que agora eu posso traçá-lo com uma certa inclinação. Percebam pelas posições de clique que os dois primeiros eles vão determinar uma reta. E essa reta ela pode ser inclinada. Então, vejam só. Primeiro clique, eu posso estabelecer uma inclinação. Pronto. E o meu terceiro clique vai ser exatamente a outra dimensão do retângulo. Pronto. A diferença é essa. O próximo retângulo central, ele vai funcionar da mesma forma. Nesse caso, então, a única diferença é que o primeiro ponto vai ser o central. Então, eu vou apagar esse retângulo aqui, desenhar outro. Retângulo de 3 pontos, central. Primeiro clique, segundo. Vejam que ao me movimentar para o terceiro clique, ele já posiciona de forma central no retângulo, né? E por fim, o paralelogramo, que tem as retas paralelas, mas que suportam uma inclinação. Vamos lá. Percebam que os dois primeiros cliques definem um comprimento do retângulo e o terceiro clique ele vai determinar duas coisas: a largura e a inclinação do paralelogramo. Clicando aqui, está construído o meu paralelogramo. Além do retângulo, nós temos a ranhura. E a ranhura, ela depende do conhecimento dos conceitos de retângulo e de arco, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos falar do círculo. O círculo ele pode ser desenhado de forma natural com centro e raio. Perceba que o primeiro clique será o centro e o segundo o raio. Então vamos lá. O primeiro clique é o centro. À medida que eu vou movimentando o mouse, ele me mostra o raio. Nesse caso aqui, o raio é 62,57. Mas pode acontecer uma situação onde você precise desenhar um círculo dentro de uma região como essa, que ele fica exatamente aqui dentro, tocando nas retas. Nós temos a segunda modalidade, que é o de perímetro, o círculo de perímetro. Como é que funciona? Eu vou dar cliques nas retas, onde eu quero que ele esteja tocando, e automaticamente ele desenha. Aí nós desenhamos um círculo inscrito no triângulo. Você pode precisar disso em determinado momento. Uma outra aplicação seria, entre duas linhas, desenhar aqui um círculo tangente às duas retas. Círculo de perímetro, clico nas duas retas e pronto. Eu posso colocar uma cota de diâmetro, né? 100 normalmente, ok? Bom, depois de vistos os círculos, nós temos os arcos. Os arcos eles são frações de circunferência, são pedaços, né? E nós temos algumas formas de traçar. A primeira delas é o arco de ponto central. Então, o primeiro clique seria o centro do arco. O segundo clique, o início dele. E o terceiro clique, o seu final. Então, o primeiro clique é sempre o centro. O segundo clique é o início. Percebam que eu queria traçar o arco nessa direção e ele está traçando em direção oposta. Ele está sumindo aqui com o arco, quando na verdade precisava aparecer. Para isso não acontecer, ou para resolver, a gente acompanha aqui a circunferência. Eu vou acompanhar. Quando eu dou um giro total, ele inverte a direção de construção do arco. Só de girar aqui o mouse. Tá? Pronto. O primeiro clique é o centro, o segundo é o início e o terceiro é o final do arco. Esse é o arco chamado de ponto central. Mas nós também temos uma outra possibilidade, que é o arco tangente. Para que esse arco ele
exista, eu preciso ter pelo menos um retângulo construído, vocês vão entender por quê. Ele é tangente a algum segmento de reta, vejam só. Eu preciso de dar 2 cliques, uma extremidade e outra. Perceberam que à medida que eu fui movimentando o mouse, ele foi interpretando o arco de formas diferentes? Então, à medida que você mexe o mouse, ele subentende uma intenção de construção. Tá? Então, clicando, ele finaliza o arco. Normalmente, antigamente, no SolidWorks se usava o arco tangente para se construir ranhuras. Vejam que é bem parecido com o desenho de uma ranhura. Isso que eu acabei de fazer. E por fim, a gente tem um arco de 3 pontos. E o arco de 3 pontos, nós temos início e fim nos 2 primeiros cliques e no terceiro clique a abertura dele. Vamos ver. Primeiro clique, segundo clique e o terceiro é a abertura do meu arco. Esse aqui é muito usado quando necessário em alguns perfis. Muito bem, então vimos aqui os traçados de arco. Agora a gente pode voltar e falar da ranhura, dos tipos de ranhura. A ranhura ela é basicamente um retângulo com os cantos arredondados, né? E a gente tem uma ferramenta que faz isso automática, que é a ferramenta de ranhura. O primeiro tipo é a ranhura reta. Eu tenho que formar 2 pontos, que seria a primeira distância, e a segunda no terceiro clique. Então vamos lá. Primeiro clique, segundo clique, comprimento, e agora, quando eu der o terceiro clique, a largura. Então, basicamente, eu desenho uma linha de centro e o último clique é o da largura dele. A ranhura reta de ponto central, ela funciona da mesma forma, só que o primeiro clique é o centro da ranhura, o segundo clique é o comprimento e o terceiro a largura. Nós ainda temos 2 possibilidades de traçado de ranhura quando elas são em forma de arco, né? Ranhura em forma de arco de 3 pontos. Então eu vou desenhar um arco. Primeiro clique um extremo do arco, o segundo clique o outro extremo, o terceiro a abertura dele e o quarto a largura. Vejam só, primeiro clique, segundo a abertura e a largura da ranhura. De forma análoga, a gente tem mais um tipo de ranhura, só que agora é um arco de ponto central. Então o primeiro clique é o centro, o segundo clique é o início do arco, o terceiro clique o final do arco e por último, por fim, a largura da ranhura. Percebam que o símbolo da ferramenta ele ajuda muito a entender a sequência de cliques. Ele te orienta a acertar, fazer certo da primeira vez. Vou parar a ferramenta com ESC. Então agora nós precisamos ver polígonos. Polígono, traçado de polígono, você tem que guardar que ele é feito inicialmente como se fosse um círculo. Se ele é parecido com um círculo, então o traçado é o mesmo. A única diferença é que eu preciso definir o número de lados. Então, se eu quiser traçar um triângulo, que aqui é polígono, lógico, eu informo o número de lados, que aqui é 3, são 3 lados. Então, eu vou traçar agora um círculo, ponto central, e o que seria o meu raio. Pronto. Ah, o seu polígono é de 6 lados. Você pode ir alterando aqui. É possível. Agora eu estou construindo um hexágono. Não, agora eu quero desenhar um pentágono. Número de lado 5, ponto central e extremidade. O princípio é o mesmo de um círculo. Um cuidado que a gente tem que tomar apenas é com relação à orientação da geometria. Vejam só. Desse jeito aqui, perceba que a ponta ela não está alinhada nem com o eixo horizontal nem com o vertical. Então, normalmente é necessário fazer esse ajuste para que ela fique alinhada, essa ponta ela fique alinhada. Mas depende do contexto de modelagem seu, quando isso é necessário.
Bom, o spline ele é uma curva livre, né? Você pode usar quando a geometria necessitar, né? Quando a gente vai desenhar um vaso de planta, por exemplo, a gente costuma usar o spline. Você dá o seu primeiro clique, os seus primeiros 2 cliques, eles vão representar uma reta. Primeiro clique, segundo. E agora tem uma curva livre. Eu posso escolher aqui a melhor orientação. Quando eu der mais um clique, eu continuo desenhando curvas e movimentando o mouse, as curvas vão se ajustando. Elas vão se movimentando, até que eu pressione eles. Pode ser interessante desenhar alguma forma livre. A elipse, o traçado de elipse também pode ser interessante em um determinado contexto. O traçado de elipse, ele tem 2 raios, o maior e o menor, ou vice-versa, né? Informando esses 2 raios, a elipse é construída. Então, na verdade, são 3 cliques: início, primeiro raio e segundo raio. Nós temos ainda a possibilidade de aplicar filete e chanfro, esboçar filetes e chanfros. Eu vou deixar essas 2 ferramentas para um outro momento. E quando necessário for, a gente pode desenhar pontos. Esses pontos podem ser referência para o traçado de alguma geometria. Só dá um clique e ele já aparece. E nós podemos determinar distâncias para esses pontos, para posicioná-los no espaço. E a ferramenta texto, ela nos permite desenhar esboços de textos e transformá-los em sólidos. Vamos escrever aqui Senai, por exemplo. Vejam que ele já apareceu ali como uma entidade e eu posso aplicar uma extrusão nisso. 10 milímetros. Eu tenho a palavra Senai aí em forma de sólido. Isso é interessante, né? Vejam só. Pode atender. Então esse é um resumo das ferramentas de construção de esboço que nós vamos utilizar no nosso curso. Pratique com os exercícios de modelagem e até a próxima.